Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. E o nosso episódio de hoje, ele vem, como todos os outros, né? Trazendo muita inovação, objetividade e para você que está nos assistindo aí, trazer sempre o que nós tem na nossa cidade, o que está acontecendo e lembrando sempre que você nunca está só. As nossas convidadas de hoje, nós queremos que elas se apresentem e hoje vamos tratar de um assunto que é muito relevante. Todas as famílias têm hoje em dia algumas situações e muitas vezes não sabem onde buscar. Então seja bem-vinda no nosso podcast hoje, a Vanise. Boa noite, Vanise, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, eu sou a Vanise B. Baldrini, eu nasci aqui em Laranjeiras do Sul, sou filha de pioneiros de Laranjeiras, meu avô é pioneiro aqui, a minha mãe era professora, a Lídia B. Baldrini, e o meu pai comerciante, o João Baldrini. Eu estudei História, primeiro eu fiz magistério para ser professora, já não queria muito ser professora quando fazia magistério, né? Mas acabei escolhendo o curso de História, pelas inquietações, né, que eu tinha de querer entender o mundo. Então, cursei História na Unicentro, depois fiz uma especialização em Meio Ambiente, em Educação Ambiental, o que justifica um pouco a minha trajetória. E mais tarde fiz mestrado em Educação. E fiz concurso, já estava, antes ainda, quando eu estava terminando a faculdade, já saiu um concurso, fiz concurso, comecei a dar aula no Estado. E, assim, por 34 anos, eu fui professora de História, com muita alegria, com todas as dificuldades que a gente tem, né, na educação. Mas eu dei aula por muito tempo e me aposentei já tem 2 anos agora. Que maravilha! Então, nós temos aqui a história da professora aposentada, e vamos lá para ficar ligadinho com nós. Então, esse é o teu momento de você reunir a tua família, pega teu chimarrão, liga aí, coloca lá no canal do YouTube e vamos assistir o podcast Fala Mulheres. Vamos lá, também temos a nossa convidada Sandra, nossa querida Sandra de Laranjeiras do Sul. Me conta a sua história, Sandra, a tua atuação, como que você está hoje, para nós podermos falarmos dos nossos assuntos, primeiro nós temos que conhecer as convidadas, né? Então, agora vamos conhecer um pouco da história da Sandra. Boa noite, Regiane. Boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui, presente nesse podcast. Eu sou Sandra Gnuato, sou natural de Itapejara do Oeste, filha de agricultores do Olímpio Gnuato e Dona Armelinda Gnuato, pioneiros de Itapejara do Oeste. Resido em Laranjeiras do Sul há 25 anos, a cidade que me acolheu, e tive meus 2 filhos e meu esposo aqui em Laranjeiras do Sul. Constituímos uma família, então hoje eu tenho o Cauê e Luan, meus filhos queridos. Sou casada com o Cristian Ricardo Pinto, ele é farmacêutico da Semusa, e sou formada em agronomia. Mais tarde eu fiz mestrado e viemos para Laranjeiras do Sul, alçar novos voos. Ele na profissão de farmacêutico, eu como engenheira agrônoma. Trabalhei parte da minha história no município de Porto Barreiro, no qual fiquei mais de 20 anos trabalhando lá e dividindo a minha profissão como docente também. Então, anos fiquei professora, trabalhei com docência e hoje eu faço assessoria parlamentar para a deputada Luciana Rafaim e trabalho em Laranjeiras do Sul. Então, sejam bem-vindas, né? Conhecemos um pouco da história. A Vanise também é casada, tem filho, né, Vanise? Sim, o meu esposo é o Mariano Sanches, ele é professor na Universidade Federal do Fronteira Sul. E eu sou mãe do Benício, que tem 12 anos. Então, você já deu para conhecer um pouco como que vai ser hoje o nosso podcast, né? Então, com essas duas intelectuais,
né? A gente fala assim, quando as professoras, né, sempre vivem estudando cada dia mais, né? Porque todas as profissões exigem um estudo, mas ser professora hoje também é a tecnologia mais avançada e todos os dias, então, somos as intelectuais também. Essa semana, né, semana do mês de abril, nós falamos tanto e vamos continuar falando ainda sobre o autismo. Então, é comemorado. É um trabalho hoje que tem se tornando, e cada dia que passa tem que se tornar políticas públicas mesmo, para cuidar de todo cidadão. E isso está na Constituição. Então, o podcast ele vai sempre buscando a inovação, o conhecimento e falando aonde que você vai buscar. Então, em Laranjeiras do Sul, nós temos a Fundação Colibri. Então, nós vamos conversar primeiro com elas sobre a história dessa fundação, que já existe há mais de 20 anos em Laranjeiras, e que a Vanise, desde o início, também sempre fez, né, parte dessa fundação. Então, vamos conhecer um pouco da história. Muitos não sabem da fundação, não sabem nem que existe a fundação, né? Então, assim, eu gostaria que a Vanise começasse contando para nós como que se deu o início, né, da fundação há 20 anos atrás. E conta um pouco dessa história. O nosso bate-papo hoje é sobre a fundação, que daí você vai entender por que nós estamos conversando sobre ela, tá ok? Então, como eu falei que eu fiz uma especialização em meio ambiente, eu fiz educação ambiental, na época eu estava bem envolvida com a questão ambiental, a gente participava de algumas ações da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Estado, e eu tinha uma preocupação com a questão da água e dos resíduos sólidos. E aí, com um grupo de pessoas, nós criamos uma ONG. Né? Na época estamos desde o início, eu e o Ademir Fagundes. Né? Somos os que estávamos desde o início. E o nosso objetivo era, então, fazer projetos na área ambiental e de cultura. Ela nasceu como uma ONG de meio ambiente e de cultura. Então, nós chegamos a organizar, lá em 2003, os catadores de material reciclável. Né? Hoje, às vezes, a gente vê os carrinheiros na rua, tem épocas que não estão na rua, depende das políticas públicas que eles acessam, né? Deles estarem ou não na rua. Mas a Laranjeiras já avançou bastante, né? Hoje a gente já tem coleta seletiva de lixo, né? Mas na época nós organizamos os catadores em uma associação e começamos uma campanha de educação para separação de resíduos sólidos. Né? E também no meio ambiente, de cultura, nós fizemos alguns cursos de teatro, alguns projetos com teatro. Depois disso, a ONG ficou um tempo desativada, né? Nunca foi desativada completamente, mas foi mudando os presidentes e tal. Então, eu fui a primeira presidente lá em 2003. Depois ficou um tempo, ela ficou desativada. E nós retomamos ela a partir de 2018, então. Na época anterior, aí, com os projetos de meio ambiente, nós chegamos a ganhar um prêmio de comunidade empreendedora pelo SEBRAE, pelo trabalho de organização com os catadores. Só que, na época, ainda havia muita gente, hoje eu acredito que não tem mais, pessoas lá no lixão, fazendo a reciclagem, né, a coleta. Hoje eles têm um barracão, né, tem já uma organização maior, já tem um tempo que eles vêm se organizando. Então, era um desafio para nós, né, organizar essa questão ambiental. Sempre é uma preocupação até hoje, né, também é uma questão importante. E assim foi a origem da Fundação Colibri, que hoje não é mais fundação, viu, Rejane? Na última alteração do estatuto, porque Fundação Colibri era nome fantasia. Nós nunca fomos uma fundação, né? Porque são diferentes regimes, né? Nós éramos uma associação. O nome dela é ADL, Associação para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Cultura de Laranjeiras do Sul. Hoje é a Associação para o Desenvolvimento Humano, Meio Ambiente e Cultura de Laranjeiras do Sul. Fundação Colibri, nome fantasia. Porém, na última alteração, o cartório disse que a gente não poderia mais usar a Fundação Colibri, a menos que nós nos tornássemos uma fundação. O que é mais difícil, né? Uma fundação, daí tem outro tipo de regulamentação. Então, nós passamos a ser Associação Colibri. Hoje, nós somos Associação Colibri. Então, é bom a gente lembrar que você tem, na Laranjeiras do Sul, a Associação Colibri, né?
Como vocês começaram a trabalhar com a Associação Colibri, né? A missão dela dentro da associação, qual que é hoje? Você contou como começou, né? Que era a fundação, hoje ela é a associação. Qual que é a principal missão hoje dela? Então, hoje o nosso principal objetivo e projeto está relacionado ao autismo, né? Em 2018, nós reunimos um grupo, na verdade uma amiga me chamou e falou que estava indo embora porque o filho tinha sido diagnosticado com autismo, mas que ela ia embora em busca de terapias, né, de tratamentos, mas que ela não queria ir embora. Na verdade, ela queria ficar aqui em Laranjeiras, mas o próprio médico orientou que ela procurasse um centro maior para poder dar os atendimentos para o filho, as intervenções terapêuticas, né? E aí, como ela falou que queria ficar, nós começamos a organizar um grupo de profissionais. Eu lembro, na época, até a Ana Paula Vasconcelos, que é fono, ela era a única pessoa, né? Ela e tinha o TO também, que era o Bruno, eram os únicos profissionais que atendiam, que atendiam, já tinham conhecimento sobre o autismo, né? Então, a Ana Paula foi a incentivadora até da criação desse grupo, porque eu mesma que tomei a frente, eu fiquei muito insegura se faria ou não, porque nós éramos apenas 6 autistas. Hoje somos mais de 70. Mais de 100, né? Tem 70 que estão acessando, mais de 100. Então, era muito pouco. Eu pensava, será que era tão pouco? Mas nós reunimos profissionais da área para que esses profissionais, se eles estavam dispostos a se especializarem no autismo para fazer esses atendimentos. E claro, né, todo mundo concordou. Hoje nós temos inúmeras clínicas especializadas em Laranjeiras, né? Então, mas na época não tinha. Em 2018, olha como foi rápido, né, que as pessoas se especializaram. Em 2018 éramos 6, eram 6 mães, 6 pais, né? Tinha pais também, tem pais, né, que participam muito ativamente. E a gente começou com alguns profissionais e começamos a nos organizar em busca desses profissionais. E desde o início, o nosso sonho sempre foi oferecer essas intervenções gratuitamente, porque são caras, né? Eles precisam de muitas intervenções. Eu não vou falar mais no âmbito muito específico, porque não é a minha formação, mas eles precisam de muitas horas de terapias semanalmente. Não é uma coisa que você vai de vez em quando, né? É contínuo e é caro, né? Então, a gente sabe que é difícil para qualquer pessoa fazer essas terapias particular, né? Então, a gente sempre teve o sonho de fazer essa oferta gratuitamente. E foi o ano passado, né? Uma parte desse sonho se realizou, que foi a oferta dessas terapias por meio da Ciscope na Clínica Piaça. Hoje nós temos 76 crianças e adolescentes, acho que a maioria crianças, né? Sendo atendidas na Clínica Piaça, gratuitamente pelo SUS, né? Por meio do consórcio dos municípios. É uma conquista, assim, parece pouco, mas não é. Né? Eu acho que para quem está acessando, para as famílias que estão acessando, é um ganho enorme. Né? E assim, Regiane, só por que a gente... O que tem a ver o autismo, né? Porque na época nós nos reunimos para criar uma associação e aí resgatamos a Colibri e fizemos uma alteração do estatuto para incluir o autismo, né? Porque daí já era consolidado, já estava mais fácil, inclusive para acessar os recursos, né? Era mais fácil. Então, cresceu, né? A associação cresceu, tem muitas pessoas que fazem parte hoje e a gente está construindo, né? Junto com o poder público, sempre construindo essas políticas públicas. E os serviços que é oferecido lá na Clínica Piaça, você sabe qual que é? Eles têm... teoricamente tem que ser completo, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, tem atendimento com fonoaudiólogo, com psicólogo, terapeuta ocupacional. E neuropsicopedagogo, né? É um conjunto, né, de terapias. Às vezes, o médico indica quais são as terapias que a criança precisa, né? Mas, normalmente, ela precisa de várias, né? Só dando continuidade, falando um pouquinho da Associação Colibri, nesse tempo que a gente descobriu a Fundação Colibri, na época, né? E a gente começou a pensar projetos
buscar um projeto aqui, outro projeto ali, e deu certo a nossa parceria junto com a Vanise, com a Jaqueline, que hoje ela é presidente. Então a gente nós mudamos a equipe toda da associação recentemente, foi mês passado, com uma nova diretoria. Hoje a Vanise está junto na associação, mas não como presidente. Hoje a Jaqueline Bueno assumiu o presidente, eu assumi vice-presidente, e temos uma equipe enorme de pais, colaboradores que estão junto nessa nova etapa da vida da Associação Colibri. É importante isso que a Sandra fala, porque assim, eu não sou mãe de autista, né? Então, mesmo que eu me sensibilize, é difícil, né? Quem está no dia a dia é que sabe quais são as necessidades e a urgência, principalmente a urgência, né, Sandra? Então, assim, hoje nós temos não só a Jaque, né, a Jaqueline, que tá, até ela não pôde vir, mas ela, como mãe, né, a mãe do Vini, mas nós temos outras mães e pais, né? Nós temos também o Xaxá, que participam desde ativamente. O início, ele sempre esteve junto, né? Que é o pai do Augusto, inclusive foi o Xaxá que lembrou, né? Vamos resgatar a Colibri, que já existe, que a gente já pode, porque nós avançamos muitos passos com a Colibri, porque senão você sabe como é que é começar uma associação lá do início, né? Hoje nós já éramos utilidade pública no município, já éramos utilidade pública no estado, então já tinha uma caminhada, facilita muito o acesso aos projetos, né? Então, mas hoje nós temos um grupo de mães e pais, né? A gente, vou destacar dois super pais, atuantes, né? Que é o Xaxá digamos. E o Marcelo, que sempre foram atuantes, né? Mas o Xaxá sempre muito atuante. Então, eu acredito que as coisas vão melhorar muito a partir de agora. Porque as mães, a gente como mãe sabe, né? A força que uma mãe tem pela luta pelo seu filho, né? Até eu ia perguntar se vocês entraram no autismo, se vocês têm algum familiar, né? Que tem algum diagnóstico para vocês terem entrado nessa associação também, né? Mas você já respondeu que você não tem. E a Sandra também. Então, eu acho assim que, como você falou, quando você tem as mães que sentem as dores, né? Do autismo, ela faz com que aquilo tenha muito mais força. Sim, né? sem dúvida. Eu acredito assim, a gente conhece a Jaque era para estar aqui, mas em virtude de muito trabalho dela também, ela não está, mas ela foi convidada para estar aqui, mas nos próximos ela virá participar também, que é uma mãe, né, típica, que está ali junto e buscando sempre, como todas as outras que estão dentro da associação. A gente vê como já andou muitos passos, né, de 2018, nós estamos para cá. As políticas públicas, elas, infelizmente, né, a gente pode se falar, não é como a gente quer que já ande. Às vezes a burocracia, muitas vezes, deixa muito a desejar, né? Então, que a gente tem que pensar que dentro da política pública não poderia ter tanta burocracia, né? Porque são muitas dores, muitos gritos, né? A gente vê, e a situação do autismo, ela começou-se, né, a ser falada, discutido há pouco tempo também, né? Apesar de ser uma doença, não é uma doença, né? Uma condição, né? Então, a gente tem que lembrar esse detalhe. A gente não pode nunca falar também que tem, né, aquela doença. É uma condição daquela situação, mas que é para ser cuidado. A gente não pode deixar diferente de outros, né? Então, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado que tem. Mas pelo que eu acompanho vocês, né? Conheço o trabalho que vocês realizam, e esse grupo que está aí, a gente já participou de umas reuniões também com esses pais, sendo ouvinte, né? Eu tenho, assim, a certeza de que essa associação Colibri que está vindo aí, ela está com as mãos arregaçadas para que cuide das nossas crianças, de quem tem esse trabalho a ser cuidado, com olhares diferentes, né? Então, o podcast, ele dá voz, né? Ele dá voz a todos os problemas que a gente tem, a todas as situações que você precisa com que você se envolva. Então, em Laranjeiras do Sul, nós temos a Associação Colibri, e que está cuidando dessa causa aí, né?
Então, a gente vai, todo o programa, nós estamos discutindo sobre todo esse trabalho que eles estão realizando em Laranjeiras. Então, faz-se lembrar, agora esses dias alguém mandou uma mensagem para mim no podcast que eu não comentei, né? Que nós estamos situados em Laranjeiras do Sul, no Paraná. A pessoa entrou e falou, da onde que você é? Então, aqui eu vou lembrar, nós estamos em Laranjeiras do Sul, no Paraná, no nosso podcast, episódio aí todas as semanas diferente, com a atuação que nós temos na nossa região. Então, a associação, ela atua só em Laranjeiras ou ela é da região? O atendimento na Clínica Piaça é regional, né, dos municípios da Sescop, mas a Colibri é só de Laranjeiras. Porém, outras pessoas participam do nosso... Nós temos um grupo de WhatsApp, participa pessoas do Rio Bonito, de Nova Laranjeiras, de Cantagalo, e nós já somos referência, né? Nesses municípios. Cantagalo, por exemplo, ele criou lá, que é uma mãe, criou a associação lá em Cantagalo, inspirada no nosso trabalho. Assim como Guaraniaçu, uma mãe de Guaraniaçu também inspirada no nosso trabalho, criou a associação lá, a gente mandou estatuto para eles, auxiliou a criação dessas associações nesses municípios. Então, mas nós atuamos só em Laranjeiras. Vale lembrar aqui que a pessoa pergunta, nós não vamos estar falando de diagnósticos, tá? Né? A gente está falando da associação que ela ampara as pessoas, tá? Então, nós não vamos estar... Não vamos estar citando o diagnóstico, como que é essa parte. Para uma outra parte, nós vamos ter médicos onde vão estar levando isso para nós. Então, as pessoas já podem estar perguntando, você vai falar como que eu faço? Não, nós vamos estar falando da associação, do amparo, como que é, e como se pode chegar também na associação, que também eles vão encaminhar vocês aonde que para ir, né? Olha só, a gente não vai falar especificamente de características do autismo e nem de diagnóstico, porque nós não somos da área, né? Mas quem, por exemplo, uma mãe lá que está assistindo, desconfia que seu filho é autista, ou a professora falou, alguém falou para procurar. Pode procurar, sim, o posto de saúde, né? Hoje vou falar aqui, assim, né? Porque a pessoa representante lá na saúde é a Thaís, e eles estão agendando consultas hoje. Quando nós começamos, o médico, o neurologista, o neuropediatra, não era uma necessidade nossa, porque os pais que nós tínhamos já tinham diagnóstico. Hoje é urgente o neuropediatra para dar o diagnóstico, é um neuropediatra normalmente que dá o diagnóstico, porque muitos não têm o diagnóstico. E sem o diagnóstico, você não acessa as intervenções terapêuticas, né? É importante. Às vezes, as clínicas aqui de Laranjeiras, todas elas que trabalham com autismo, elas também fazem o início, né? Então, também dá para procurar as clínicas, elas começam o processo de avaliação e encaminham para o neuro. Mas já o SUS atende, né? O posto aqui de Laranjeiras pode procurar para marcar o atendimento com o neuro, e também quem já tem o diagnóstico pode encaminhar também para as terapias na Clínica Piaça. E só uma observação, no início, até nós tínhamos uma agenda super cheia da clínica. Hoje não tem fila, você chega na saúde, marca e automaticamente já é encaminhado para a clínica, onde vão ser os primeiros atendimentos. Isso é uma conquista bem bacana, sabe? Então, só para você que está nos assistindo aí, então, só relembrando. Então, se o teu filho não tem o diagnóstico ainda, você tem uma desconfiança, você vai na Secretaria de Saúde, procura a Thaís, né? Exato, Granzotto, que é a referência para que ela marque o neuropediatra, é isso? Eles vão dar lá eles vão dar os encaminhamentos. Então, assim, não vamos aqui, porque como a gente falou, né? Então, você vai procurar a Thaís Granzotto, ela é referência se o teu filho não tem o diagnóstico ainda. E você tem também para atendimento na Clínica Piaça. É isso que eu queria perguntar. Como que a pessoa faz também para ir para a Clínica Piaça? Aonde que ela vai? Na Sescop, na saúde? No como posto que é? de saúde, lá no postão, no né, postão da Barão do Rio Branco. Também com a Thaís? Também com a Thaís. Então, assim, para você que está nos assistindo aí, então, as tuas referências que você precisa, você pode estar procurando a Thaís, que é a referência da
da causa do autismo aqui em Laranjeiras do Sul. Dos outros municípios é através da Siscop, né? Eu acredito que nas secretarias de saúde. Na Secretaria de Saúde também, porque que eu ia depois falar. o pessoal vai começar a perguntar para nós e a gente não vai ter essas informações. Então, vamos lembrando todos esses detalhes aqui. Então, você que está nos assistindo, é muito importante você ter isso. Sabe aquela história de que eu escuto pela metade a situação e eu vou levar para o outro e daí vou falar. Então, assim, não. Aqui você não escuta pela metade. Aqui nós vamos te dar os caminhos certos onde que você vai. Depois eu dizer, não, foi lá no podcast, a Regia, a Vanise, a Sandra estavam lá falando e eu vim aqui por causa disso. Não, a gente está te falando dos encaminhamentos, tudo que você vai proceder e que é uma conquista da associação de ter todo esse procedimento aí. Então, assim, eu já parabenizo a associação, né? Desde o início, toda essa equipe que estava lá, que começou em 2003, a fundação e hoje a associação. Então, parabenizo que vocês não desanimem. Fazer com que as políticas públicas funcionem, ela é bem desgastante, mas nós precisamos ter as pessoas que não têm medo, que posso te dar o microfone na mão e ela diz assim, eu te dou a Z de como é para você fazer e ninguém vai colocar nada na tua boca, porque nós, quando estamos falando de política pública, nós não precisamos ter medo, porque nós somos conhecedores das causas e não precisa ninguém vir falar que você não pode falar, tá? Então, você que está nos assistindo aí, eu quero que fique bem claro, tudo que nós trazemos dentro do podcast aqui é sem medo, porque nós somos conhecedores das causas e buscamos as pessoas que tragam para nós, para que você muitas vezes está aí e não sabe onde buscar. E você pode também entrar em contato pelas redes sociais. Isso. Tem o Instagram da Vanise Boldrini, Da Associação Colibri. tem da Associação Colibri, tem da Sandra e tem o meu que vocês nos seguem lá. E tem dentro também aqui do podcast Fala Mulheres, tem os comentários, vocês podem pedir, como vocês já venham pedindo também lá, que a gente vai estar encaminhando vocês. Então, dentro do podcast é para você mesmo que está aí buscando, muitas vezes desesperada, né? Meu filho está lá e eu não sei o que fazer. Então, você tem sim voz. As mulheres em Laranjeiras do Sul e região têm voz sim, para pegar o microfone e falar o que você é conhecedora da causa, das dores, das tuas agonias, das tuas ansiedades. E muitas vezes você é usada por pessoas, muitas vezes de má fé, em cima de uma dor de nós mulheres. Mas dentro do podcast não, tá ok? Vamos lá, continuando. Jane, você falou que duas coisas importantes, né? Que nós, da diretoria, que desde sempre e agora, é um trabalho voluntário que a gente faz. Nós não ganhamos nada. Boa. Tem muita gente que fica falando, estão ganhando da prefeitura. Não, nós não, é trabalho voluntário, né? A Associação Colibri, ela é uma organização não governamental e todas as pessoas que estão lá prestam serviço voluntário, né? Então, a única coisa, o primeiro e único recurso que nós recebemos até agora foi o ano passado da Lei Paulo Gustavo Municipal, que nós fizemos um documentário, né? Então, mas foi para fazer o documentário. Hoje nós ingressamos com o documentário, fizemos um novo edital, que é para divulgação do documentário com palestras sobre conscientização do autismo. Que maravilha. Ali que a gente está regionalizando. Ali esse vai ser regional. Vamos atender todos os municípios, levar esse documentário e levar profissionais para que falem e também esclareçam para os pais, para as mães, quando está em dúvida em relação ao laudo, ou se tem ou não tem o laudo, como procurar. Uhum. E outra coisa importante que você falou, né, a questão da mulher, 99% do nosso grupo são mulheres, são as mães, né? Sempre as mães que se preocupam, a maioria são as mães, né? Não vou dizer todos porque tem pais, mas são as mulheres. E a importância hoje do nosso grupo do WhatsApp, que é o que a gente tem de acolhimento às famílias, às mães, semanalmente entra uma mãe nova, né? Então, ela se sente acolhida, porque tem outras mães ali que estão na mesma situação que ela não está sozinha, porque o diagnóstico é sempre um choque, né? Você receber o diagnóstico é um choque. E agora? O que eu vou fazer, né? Então, ali ela vai encontrar acolhimento,
e solidariedade, né, de outras mães que também estão na mesma situação. É isso que eu, lindo que eu isso, queria perguntar, né? lindo. Para até você já. Então, É uma assim, família. eu vejo que a gente olhando, né, em todas as doenças, todas as situações que você tem que enfrentar um desafio maior, e eu acho que o acolhimento que vocês estão, a associação preparou aí para acolher todas essas famílias, essas mães, ele é muito importante, né? Ele não tem como, a gente entende o desespero quando tem, né? Quando você tem ali, se você não tem alguém para te amparar, então isso é muito importante. Então, parabéns à associação por ter já esse acolhimento por essas mães que estão chegando. E mais uma vez eu falo, né? Eu não sabia que a maioria era todas mulheres, né? Me fale mais do documentário de vocês aí para nós transformar essa regional aí, porque se somos mulheres, não podemos estar só em lugar nenhum. Então, vamos falar da regionalização, desse trabalho aí que vocês já começaram a falar, desse documentário de vocês. Vamos falar um pouco do documentário também? Vamos lá, Vanise, juntas, então. Como eu, na época do documentário, não estava na associação. Eu acho que a Vanise fala um pouquinho como foi e daí eu dou a sequência, pode ser? Então, nós fomos convidados, na época, a participar de alguns eventos da Secretaria de Cultura, foi ano retrasado, né? Não, ano passado. 2023. E aí tinha a possibilidade de participar do edital da Paulo Gustavo, né? Então, Paulo Gustavo, o ator, né, que morreu de Covid, e em homenagem a ele surgiu esse edital que ajudou alguns artistas durante a pandemia, né? E nós participamos das reuniões e não víamos muito, né, como é que nós nos encaixaríamos. E a ideia foi fazer um documentário, então, sobre o autismo em Laranjeiras do Sul, que foi quem fez o roteiro e a direção foi o Afonso, que, inclusive, ele tem outros projetos, né? E ficou lindo o documentário. 10 minutos, né? 10 minutos. É um documentário de 10 minutos. Nós já levamos eles para algumas escolas, feitos com pais e mães aqui de Laranjeiras. E agora nós acessamos a Aldir Blanc com ele, que é de divulgação do documentário. Mas daí, essa divulgação, daí a Sandra já estava junto, né? Nós fizemos juntas o projeto. E aí a gente vai falar de autismo, né? Chamar autismo um debate necessário. Que hoje não só falar das características, porque hoje quando você desconfia que o teu filho é diferente, que pode ter alguma coisa, vai procurar, já está na internet, traz tudo, né? Mas o que precisa também, além do conhecimento, das características, para procurar um diagnóstico, para procurar intervenção, porque quanto mais cedo a intervenção, melhor será a qualidade de vida daquela criança e da família, consequentemente, né? Mas dos que não são autistas, eu lembro que quando nós fizemos a contrapartida da Paulo Gustavo, a Letícia, que é a mãe do Samuel, ela foi fazer uma palestra, né? Ela falou, o que eu falo? Eu falei, fala como que você gostaria que tratassem o teu filho, né? Porque a gente foi numa escola municipal, e aí, assim, acho que é a grande questão das mães, né? Sobretudo das mães atípicas. Como que eu quero que meu filho seja tratado? Com respeito, no mínimo, né? Então, é importante falar do autismo também para os não autistas. De como as famílias, ensinar como as crianças devem tratar essa criança. Porque nós estamos falando de inclusão, né? Então, inclusão não é só colocar junto com os outros. Então, é importante nós falarmos de autismo também para que não tenha tanto preconceito, né? Porque o respeito é mais respeito, menos preconceito, né? Acho que essa é a receita, menos preconceito, mais respeito. Eu vejo por mim, às vezes eu chegava num ambiente, num restaurante, por exemplo, e tinha uma criança chorando muito lá. O que você olha e você pensa assim, nossa, que criança birrenta, né? Hoje não. Hoje eu olho e penso assim, pode ser uma criança autista, né? E que ela está num ambiente que está causando aquilo para ela, né? Então, é importante a gente conhecer não só quem tem um autista na família, mas as outras pessoas precisam muito saber e respeitar.
e incluir de fato, né? E eu acho que isso é uma coisa muito mais dos adultos que das crianças, né? Porque as crianças são ensinadas, né? Então, aquilo que elas forem ensinadas, elas vão fazer. Então, por isso é importante falarmos sobre autismo. Então, partindo deste documentário, veio um edital. É Ponto de Cultura, né, Vanise? É o Aldir Blanc. Aldir Blanc. E a gente pensou, o que nós vamos escrever? E surgiu, né? Vamos divulgar esse documentário, porque ficou tão lindo, tão bacana, que a gente até vai disponibilizar, Regiane, para você estar passando também esse documentário. Se você disponibilizar, a gente pode colocar dentro do nosso canal, né? Ótimo. No canal isso também, mesmo. lá para o pessoal estar acessando esse documentário também, né? Então, e nisso a gente escreveu, foi a única entidade de Laranjeiras do Sul aceita, única associação, né, Vanise? E a gente ficou muito orgulhosa com isso. Nós não começamos ainda efetivamente o trabalho, mas a ideia é levar uma mãe, um profissional e ir nas escolas estaduais e municipais dos municípios. A gente fez mais ou menos os municípios atendidos pela Siscop. Cantagalo, Virmonde, Nova Laranjeiras, Rio Bonito, Porto Barreiro. Marquinho. Marquinho não é atendido. E Laranjeiras. Os 6 municípios. E é isso que a gente vai fazer. É levar esse debate, esse documentário, para que surjam alguns pais que estejam desinformados, que nunca buscaram, nunca foram atrás, e está sendo disponibilizado a esses profissionais. A ideia é essa. Que maravilha, né? Temos profissionais aí falando, que nem você falou, né? A gente tem que falar. Sim. Tem que Nós falar, tem que levar, tem que disponibilizar todo esse conhecimento que muitas vezes a gente não conhece, né? E é isso que precisa. Então, os documentários, ele é muito importante. E lembrando, que nem vocês falaram, né? São todos voluntários, gente. Ninguém está fazendo, mas a contribuição que nós fazemos hoje aqui, pode ter certeza que você recebe em dobro, né? Então, é isso que a gente sempre fala, né? Do que você se doa para a comunidade, para uma sociedade. Porque muitas vezes a gente coloca culpa nos outros, né? Ah, não fizeram, não fez. Mas o que eu, ser humano, estou fazendo pela sociedade? Exato. Para que eu vim? É responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas fulano é culpado, fulano é isso, tá? E eu, né? Muitas vezes a gente vê, já estivemos em outros programas aqui, a gente falou da questão da terceirização dos filhos, né? Que muitas vezes vai para as escolas e aquela terceirização você quer que a responsabilidade dos pais fique na escola. E daí a gente se pergunta, né? O que nós estamos fazendo? Que sociedade que nós queremos? Nós já estamos, né, aposentados, já temos uma carreira sólida. E a nossa juventude, né, que está vindo aí? O que nós estamos preparando para eles? Então, eu creio, né, que através de associações, do voluntariado mesmo, porque os problemas, ele é imenso, é imensurável, todos os problemas de uma sociedade, então você nunca vai conseguir suprir, né, dentro de recursos algo, mas com a união de todos, você vai conseguindo, né, abraçar essas mães, abraçar essas causas que nós temos aí. Vamos lá sobre o trabalho da Associação Colibri para o futuro. Como que está esse trabalho de vocês aí? Tem algo que a gente possa colocar, né? As pessoas, a gente já colocou aqui aonde a pessoa procurar, aonde entrar em contato, né? Mas assim, o projeto que vocês já devem ter, né? Tem um planejamento da associação. A gente gostaria que vocês nos passassem também, né? Sobre esse... Vanise começa e a gente contribui na medida do possível. É isso, é um bate-papo, né? Isso, é porque às vezes a gente não sabe a informação que você tem, a outra não tem. Então, uma complementa a outra. Aqui ele é aberto, gente. Aqui nós vamos conversando, né? Nós queremos... Então, olha só, nós começamos reunindo
profissionais, né, que fazem as intervenções terapêuticas, pedindo para eles buscarem a especialização para atender as crianças, né? E então, assim, a intervenção terapêutica é fundamental no autismo, né? E aí, a oferta dessa intervenção de forma gratuita pelo SUS, né? Então, foi o que a gente conquistou também, pelo menos uma parte dela, né? Que está sendo feita pela Clínica Piaça. Nós precisamos também, né? Então, hoje, o que sempre foi a nossa luta, né? Porque nós organizamos as famílias e cobramos do poder público a criação das políticas públicas, né? E o acesso a essas políticas. Hoje, nós queremos... Então, nós não só cobramos, obviamente, mas nós somos colaboradores. Nós sempre nos colocamos no papel de colaborar. Não foi só cobrar, né? Mas colaborar, no sentido de buscar também recursos. Nosso objetivo é buscar recursos. E hoje nós temos de concreto, né? Nós temos já a Jaque fez 2 projetos, um para Cressol e um para Engie. Então, são de sala sensorial, né? Que é para atendimento das crianças. E nós temos outros recursos que nós estamos recebendo via emenda parlamentar. Então, nós precisamos de uma sala, que é isso que a gente está negociando, buscando essa sala, né? Com a prefeitura. Mas mais do que essa é imediato, né? Porque nós queremos também atender as famílias, né? Então, é um espaço de acolhimento que você falava antes. A família recebeu o diagnóstico, onde que ela vai? Ela vai lá, ela vai ser acolhida, ela vai ser encaminhada, ela vai entender o que existe, o que ela pode fazer, quais os amparos ela terá. Mas, mais do que isso, o nosso sonho, você sabe disso, porque você já participou, né, de outras reuniões, nós já fizemos uma reunião com você, é a criação de um centro municipal de atendimento especializado em autismo. Então, esse é o nosso grande projeto, né? Esse centro terapêutico que seria o sonho. Mas, hoje, nós começamos com o que temos. Né? Eu só queria colocar uma observação que a Vanise sempre pontua isso, eu acho importante. A gente não está aqui para concorrer com Clínica Piaça. Exatamente. Nós estamos para dar o apoio para os familiares, não fazer o tratamento para as crianças autistas. Bem lembrado. Porque muitas vezes perguntaram para a gente, mas vocês vão concorrer com a Clínica Piaça? Não. A gente vai dar aquele suporte aos pais, que hoje a gente faz como? Via WhatsApp. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Quando um novo membro entra, como que ele acessa, como que ele faz, como que a gente pode dar esse suporte através de palestras. Temos muita gente querendo fazer o que nós estamos fazendo, esse voluntariado. Nós temos advogados, terapeutas. Como que eu faço para ajudar? Dentistas, gente. Semana passada, acho que entrou fomos procuradas, que ela queria fazer um trabalho voluntário. Então, a gente quer o nosso espaço, né? Criar uma sala sensorial que seja o acolhimento para essas crianças e para os pais, num momento de descanso, num sábado, numa noite, que a gente possa estar levando conhecimento. Isso, então, né, exatamente, a gente faz as coisas, mas acho que todo mundo entendeu, mas esquece de falar, né? Esquece de contar o que a gente está fazendo e espera que os outros entendam, né? Então, porque parece, isso é coisa do professor também, né? Parece tão óbvio aquilo que você acha que todo mundo sabe e não sabe, né? Porque se você não falar, as pessoas não vão saber. Então, exatamente como a Sandra falou, uma das coisas que a gente quer fazer, que não tem hoje, e que eu acho assim que dificilmente a gente vai conseguir a curto prazo pelo SUS, é um carinho, um acolhimento para as mães. Então, nós vamos buscar, por isso que nós queremos essa sala, esse projeto para as mães, né? E, claro, essa sala também as crianças podem ir junto, porque muitas vezes não tem onde deixar a mãe vai, a criança. Né, no lugar tem que trazer o filho junto, né? Então, é importante isso. E um outro trabalho esporádico, como a Sandra falou, à noite, um sábado, fazer uma atividade diferente. Mas nós não vamos atender terapias. Inclusive, o centro que a gente busca não é um centro pela Colibri, né? Não. É um centro
municipal, que tem que ser criado e consolidado como política pública. Ou regional. Regional. Da forma. Sim, depende do tamanho, ele pode das ser pernas, regional. os braços, Eu acho assim que a gente vendo e tendo experiência, quando você trabalha com regional, você ganha mais força, né? Exato. Nós precisamos ter, sim, se você falar através da Siscop, o consórcio que já tem, eu acho que dentro da Siscop é 65 mil habitantes, né? Dentro desse consórcio. Exato. Se você pensar num consórcio regional dentro da Cantu, é 248 mil habitantes, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar sempre com números, né? Nada é concorrente, ninguém é concorrente, né? A Clínica Piaça está aí e ela é mais um braço para ajudar, né? E a gente agradece a clínica de estar aqui trabalhando, disponibilizando. Eu, particularmente, não conheço, não visitei ainda lá, né? Mas, assim, a gente agradece que vocês também vão estar nos assistindo, com certeza. A gente está falando de um tema que envolve muito vocês. E parabéns por vocês estarem em Laranjeiras desenvolvendo esse trabalho excelente que vocês estão fazendo para as nossas crianças, né? Mas nós precisamos ter esse olhar com carinho às nossas mães, às nossas famílias. Então, mais uma vez, eu digo, a união sempre é importante, né? Então, ninguém na nossa vida, nós não somos concorrente de ninguém. Nós estamos aqui para se dar as mãos, para que junto a gente consiga chegar na causa comum, né? Das políticas públicas que façam se somar aí. Bem lembrado, Rejane, a Clínica Piaça, ela faz o atendimento com a idade escolar, né, Vanise? Sendo aluno da rede pública, municipal e estadual. A partir disso, para adolescentes, por que a gente quer o nosso centro? Para atender todos, independente da idade. Hoje nós estamos descobrindo adolescentes, jovens, adultos com autismo, entende? Então, esse atendimento é prioridade, são nos anos escolares. Então, a gente quer muito mais. Inclusive, muitos pais, né, ou mães, ao diagnosticar o filho, começam a ver as características em si mesmo, né? E acaba vendo, puxa, mas acho que eu sou autista, né? Ou o pai ou a mãe acaba vendo. E muitas vezes... Porque muitas vezes as pessoas iam se adaptando, né? Que quando num grau mais leve, e porque não tinha diagnóstico, não tinha conhecimento, não tinha nada, né? Ficava assim, né? A pessoa ia, né? E muitas vezes, daí depois de adulto, que ele acaba... Tem uma pesquisa, inclusive na Inglaterra, que muitas mães receberam diagnóstico ao diagnosticar os filhos. E daí elas diziam que elas faziam muito imitar as outras meninas, né? O que elas faziam também para ir se enquadrando, né? Como vocês veem o papel da tecnologia, da inovação ao apoio às pessoas com autismo? Então, depende, né? Essa questão da tecnologia, ela tem muitas faces, né? Sem dúvida, o acesso à tecnologia nos dá acesso ao conhecimento, né? Hoje, coisas que que as famílias, principalmente, podem aprender por meio, tem muito médico. Claro que a gente tem que saber também o que acessar, né? Mas tem muito médico, tem muito curso gratuito, tem muita informação importante e gratuita e que ajuda as famílias, né? Por outro lado, inclusive eu não vou falar aqui, porque é ruim a gente falar de um tema que não é da gente, mas alguém compartilhou lá no grupo que tem um médico nos Estados Unidos que está criando uma máquina para diagnosticar o autismo. Eu não sei explicar tecnicamente como funciona isso, mas né? Por meio de uma televisão e tal lá, ele tem toda a forma com que ele está desenvolvendo. Mas, por outro lado, o excesso, sobretudo de telas, prejudica não só o autista, mas qualquer criança, né? Algum detalhe que a gente não falou ainda, que vocês queiram acrescentar para as famílias do trabalho que vocês desenvolvem? Famílias que façam parte do grupo, que participem, porque assim, aquela história que a união faz a força, né?
Então, quanto mais organizados, mais presentes, mais participarem, porque a gente está construindo isso, né? Então, mais efetivamente será feito, né? É importante. Assim que o centro, né, dentro do centro tem que ter esse trabalho também, né, desenvolvido, adaptado com situações, né? Procurar sempre a inovação, a tecnologia, ela faz parte hoje em dia, mas dentro de um centro adaptado com todos esses detalhes que vocês vêm passando para nós, ele é muito bom, né? Ele precisa ter, a gente vê. O filho do Jô Soares era autista. Ele morreu, o menino, assim, acho que com uns 30 e poucos anos. E o hiperfoco dele era rádio. Ele sabia tudo de rádio, assim, tinha um programa, participava e tal. Bacana. E o bom, Regi, nesse espaço que a gente abre para todos os pais que tiverem, né, algum dessas evidências, né, querem trocar uma ideia, nos procure, nos chame. E se algum profissional também quiser fazer parte da nossa equipe, né, de voluntários, sejam muito bem-vindos. Então vai um recadinho aí para você que está nos assistindo. Você que está aí, quer acrescentar algo a mais sendo voluntário na comunidade, tanto aqui em Laranjeiras ou na região, né? O nosso podcast ele é acessado em todos os âmbitos, toda a região. Você quer ser voluntário, você acesse as redes sociais através da Associação Colibri, tem o Instagram, ou pode estar entrando em contato com a gente e vocês vão tá encaminhando para tanto a Vanise, a Sandra, a Jaque, essa associação que tem a Associação Colibri. Então, ela não é uma associação fechada, vale se lembrar, né? Precisamos de muitas mãos, de muitos técnicos, né? Advogados, porque nós temos a questão também que você sabe que quando é diagnosticado, depende da tua renda per capita, você tem direito a receber um benefício social, que é o BPC. Então, tem esse outro trabalho também. Então, se você é advogado e quer contribuir também dentro da associação, fica aqui o convite. Nós sabemos que temos muitas pessoas que precisam desse suporte. E muitas vezes, como elas falaram, né? Cada um na sua área. Então, a gente precisa também de advogados, né? Ela falou de dentista, médicos, pediatras, psicólogos, neuro. A gente tem, assim... Fono. Inúmeros os profissionais. É muito importante a participação, porque esse grupo nosso do WhatsApp, ele é formado por pessoas da comunidade que faziam parte da ONG, por professores que trabalham com educação especial, profissionais e famílias, né? Então, assim, é muito importante, porque os profissionais, às vezes, disponibilizam um material informativo, às vezes o pai ou a mãe tem lá uma dúvida, pergunta lá no grupo, tem um profissional para responder, né? Então, claro, não é que quando a gente fala em voluntário, que a pessoa vai lá trabalhar, atender todo mundo gratuitamente, mas fazer um trabalho voluntário, um trabalho de informação, de levar algum conhecimento, né? É bem importante. E é importante também que os pais, as mães, venham fazer parte, avós, nós temos avós que fazem parte do grupo, né? Várias avós, né? Exato. Então, assim, tios, já teve caso, a família, né? A família precisa ser um suporte, né? Toda a família precisa ser um suporte. Então, e participar do grupo, da associação, como a Regiane disse, é aberta, é importante porque a gente está construindo tudo isso, né? Tudo aqui em Laranjeiras, vamos dizer, é recente, né? Porque o autismo não é novo, mas falar sobre ele é novo. Especializar-se sobre autismo é mais recente, né? Então, é importante participar, contribuir, construir junto e participar no sentido também de dar a força, né? Porque quanto mais organizados e mais unidos nós tivermos, mais força nós teremos, né? Isso. Eu não sei se vocês continuam fazendo aquelas reuniões com as famílias. Eu lembro que eu participei, né? Como convidada, a gente foi lá, eu achei muito importante. E essas rodas de conversa com a família também, ela é muito importante. Não sei se vocês continuam fazendo ainda. Faz algumas, né? Mês passado a gente fez uma de alteração de estatuto, que todos foram convidados, porque a gente precisava mudar essa questão do nome, né? Da associação. Mas agora em abril, com certeza, né? Se nós vamos fazer, ainda estamos organizando,
mas todas as famílias serão convidadas. É muito importante, porque a mãe sentar ao lado de uma outra mãe e falar, olha, meu filho se Meu comporta problema assim, é esse. o meu assim, o que você faz nesse caso? Troca informação de medicamento, de tudo. Eu tô dando esse medicamento, o que você... Claro, né, a gente não fala nada porque não sabe, mas a outra mãe, eu usei, não gostei, não deu certo e tal. Qual o médico Quem me indica o médico, exatamente. Isso. Cabeleireiro, Muito surge. Meu pra filho... cortar o cabelo, para ir não sei aonde. Então, tudo isso Como é importante, né? é utilidade pública, né? O que ele come também, porque a gente sabe que muitas São seletivos. não são seletivos que esse alimento, né? Então, quanto que é importante Uma nutricionista, né? enfim. Mas eu também já aproveito esse espaço de antemão e convido a todos que tiverem interesse. Comemoramos recentemente, nesta semana, na terça-feira, o Dia Mundial do Autismo. Então, no sábado, dia 5, a gente vai fazer um pedágio, né, de conscientização do autismo no estacionamento da farmácia Santa Terezinha. Então, eu convido a todos que se façam presente nesse espaço que a gente vai estar conversando, dialogando com pais, com profissionais, fazendo essa troca de experiência e fazendo um dia diferente. Que maravilha. Então, ó, já fica aí para você, anota na tua agenda para sábado, né? Você já vai. Qual horário, Sandra? Nós vamos estar o dia todo. Não, das 9 às 11h30. Isso. Das 9 Só pela manhã, das 9 às 11h30. 11h30. Então, na frente do estacionamento de farmácia da Santa Terezinha, você pode procurar que vai estar, vocês vão estar lá. As famílias, né? Vão estar Leva lá. seu chimarrão, a gente vai estar fazendo um bate-papo bem bacana. Vamos fazer uma Se levar bolo também lá. pode levar, tá? Pode, nós agradecemos. Leve seu bolo, leve seu chimarrão, seu tererê, Cafezinho. o cafezinho, o seu banquinho e senta lá e faça roda e conversa. Quanto é importante isso. Você que muitas vezes está na tua casa, desesperada por a tua situação e não sabe aonde buscar. Nesse sábado é o dia da tua oportunidade de você sair da sua casa e ir abraçar as outras pessoas, acolher e dizer, eu estou aqui, eu não estou sozinha. Então, a gente nunca faz nada sozinho. Então, vocês vão estar lá recebendo todas essas famílias nesse momento. É o momento de você se dar as mãos, né? Se dando as mãos para que isso aconteça. Eu gostaria de ter uma mensagem final de cada uma de vocês, né? As nossas famílias. E mais uma vez eu te digo, não estão sozinhas em nenhuma situação, sabe? Lá no interior, muitas vezes, muito longe daqui, você pensa, estou aqui tão distante, e não sei aonde encontrar, não sei o que fazer, mas você pode ter certeza. Você acessa as redes sociais que sempre vai ter alguém te estendendo a mão. Agora, esses dias eu estava num local e conversando com uma família e ele contou que ele morava muito longe e não tinha muito acesso e estava com dificuldade. E nós estávamos falando do preço do café, né? E ele contando a situação dele, da esposa e tudo mais. Eu falei, assista o programa, o podcast lá. São os nossos, dá muitos quilômetros daqui, que nunca eu iria chegar até essa família, né? E nós conseguimos chegar até lá. Então, você que está aí nos assistindo, manda para teus amigos, manda para as pessoas que você conhece, né? A informação dentro do podcast, nós temos mais de 10 episódios de toda semana, situações diferentes. E que muitas vezes alguma delas vai ajudar. Não a você, mas a tua comadre, alguém da tua família que vai te ajudar. Quando você está na tua casa, faça teu micro momento de felicidade. Que você que me acompanha aqui sabe que eu sempre falo dos micros momentos de felicidade. O que é? Pega teu chimarrão, senta lá e diga, agora é hora de eu dialogar com a minha família. Porque não existe em lugar nenhum. Você pode ter teus milhões. Mas se você não tiver a tua família sólida, com teus micros momentos de felicidade, não vai encontrar em fios de ouro a felicidade, porque ela está dentro de você, né? Meninas, eu quero a mensagem final do nosso podcast para que a todos vocês que estão nos assistindo aí tenham certeza que você nunca está só. A Sandra, a Vanise, a Jaque,
enfim, todos que fazem parte, o Xaxá, A Luciane, a Luana, a Aniele, a Tere. Então, assim, são muitas O mãos, Ademir. né? Que Esse estão é aqui a Sirlei. acolhendo A vocês, Sirlei. né? Então, eu quero que vocês não se sintam só. E é você, mãe, que está com dúvida, né? Teu filho está lá com... Você tem uma desconfiança, porque a mãe pensa muito nisso, né, meninas? Sim, a mãe Ela sempre tem aquela sabe. dúvida, né? Ai, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Aonde que eu vou? Nós já demos aqui aonde que você vai, né? E sábado, se você tiver algum... Procura as meninas lá que elas vão encaminhar vocês ao que vocês vão estar fazendo, né? Vamos lá, meninas, a nossa mensagem. Então, primeiro, obrigada, né, por esse espaço que foi gostoso de estar aqui, conversar, falar sobre isso. É muito importante também, né? É utilidade pública isso, né? Mas, assim, eu deixaria um recado não só para as famílias atípicas, mas para as típicas também, né? Que pensem, que ensinem seus filhos a ter amor, respeito, se colocar, que sempre se coloque no lugar do outro, sempre, como a professora sempre me disse assim, se coloca no lugar do outro, vai te ferir isso, não faça, né? Então, sobretudo, porque eu penso assim, o cuidado que uma mãe autista tem com seu filho, como diz a Luciane, que é da associação, ela diz assim, o problema não é o autismo, é o preconceito, né? Então, vamos espalhar conhecimento, que é a melhor forma de superar o preconceito, e respeito e amor por todas as crianças, né? Não só as crianças, adolescentes. Existe muito bullying com os adolescentes, principalmente. Fazem com as crianças também, porque uma criança autista, ela é pura. Ela não percebe, você está rindo dela, ela está rindo com você, né? Então, eu falo em nome das famílias, não das famílias atípicas, mas as famílias que não têm um filho autista, ensine seu filho, respeite você também, né? Respeite e, se possível, ajude, né? Então, e as famílias atípicas que venham participar, que venham somar, que venham sentir o abraço né? Porque ninguém solta a mão de ninguém, né? Estamos todos aqui para apoiar, como as meninas dizem, mexeu com uma, mexeu com todas, né? Então, nós estamos aqui para ajudar, para colaborar. E com relação à construção das políticas públicas também, o nosso papel é de colaboração, sempre. Muito obrigada. Gratidão por vocês terem aceito a falar desse tema muito importante. Todos, né? Os temas são importantes. Mas eu vejo que muitas dores, né? Muito. É muita dor, porque nós não temos ainda nada preparado para receber as situações, né? Nós vemos no mercado, nós não temos nada preparado para acolher, né? Esses nossos autistas, as famílias, enfim, todos, né, os lugares, a gente não tem nada preparado ainda para que, ou aqui em qualquer cidade grande que você vá, também a gente não encontra isso, né? Então, assim, é muita dor. E a dor, para ser diminuída, ela precisa ser falada. Falada com algo que possa te dar um suporte. De dizer assim, eu não estou só, né? Exatamente. Eu tenho na minha cidade, em qualquer lugar que você está, eu tenho um suporte. Se eu estou com dores, meu filho está aqui no desespero, liga lá, a gente está aqui para acolher, gente, ó, tem no grupo. Eu quero fazer parte desse grupo, como que eu faço, de que forma, né? Então, assim, procura ainda, até não ter a sala direcionada para ir, tem as redes sociais, pega o celular lá, manda uma mensagem, tem a Associação Colibri lá, pode mandar, no nosso podcast também pode mandar, nos nossos redes sociais particular pode estar mandando, para que a gente seja a mão amiga, não só aqui mostrar e depois desaparecer, tem que ser a mão amiga, né? Vamos lá, Sandra, a tua mensagem. Então, em nome de todas as mães, colaboradores, profissionais, a gente deixa aqui a gratidão pelo espaço. Eu acredito que esse vai ser um divisor de águas para a nossa região, a gente buscar essas parcerias, jornal, podcast, qualquer forma de divulgar,
né? E hoje nós temos, como a Vanise falou, políticas públicas. É tudo muito recente. Código do Autista é apenas, nós temos há 1 ano. Então, nós queremos que efetivamente essas políticas públicas venham e sejam aplicadas. E a gente vai orientar os pais que busquem os seus direitos, né? Um direito que é adquirido pela condição. E é isso. O nosso muito obrigada em nome de todas e todos do nosso grupo. Eu quero deixar, né? Eu conversei com a Jaque antes de vir aqui, né? Deixar o abraço dela para você e para todas as famílias, né? Acho que ainda você vai conversar com outras pessoas aí, então muito importante falar sobre autismo no mês de abril, né? Porque quando você fala assim, a sociedade não está preparada para receber. Por isso é importante a importância das famílias falarem o que elas precisam e a gente ir construindo isso aos poucos, né? Sim, nada mais ouvindo, né? Então, Exatamente. ouvindo as dores, né? Eu sempre falo. Então, mais uma vez, meninas, eu quero agradecer muito de vocês terem aceito para nós dar primeira fala sobre esse trabalho lindo, magnífico e feito com excelência. Porque Obrigada. ninguém está recebendo nada para fazer isso. Quando você se doa para uma sociedade e você recebe aquele trabalho com excelência, te dá mais força ainda de você lutar, né? Lute. A palavra política pública, ela não tem nada que diga lá, eu fiz. E sim, a política pública, ela está lá na Constituição, que é para ser ousada, vivenciada e aplicada a todo cidadão. Então, o podcast dessa semana encerra mandando um abraço a todas as famílias que têm essas situações e dizer para você não está só. E assim, sinta-se acolhida. Aqui, como eu falo, deixo os microfones do nosso podcast aberto para que se tenha alguma família que quer vir falar, né? A gente tem algumas, mas se é você que está me assistindo aí, quer vir conversar com nós, trazer o que precisamos mais juntos, somar para que aconteça, aqui está aberto para você vir. Gratidão a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham feito com esse programa cada vez mais chegue a quem precisa mesmo ouvir, que é todos nós cidadãos. Um abraço, fique com Deus, até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada.